Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre as energias do mês de fevereiro de 2024. Eu sempre gosto de começar com a energia do número daquele mês. Tanto o número do mês em si, por exemplo, fevereiro é o mês 2 e todo ano vai ser, mas também o que a gente chama de mês universal para a numerologia. E esse mês universal nada mais é que a soma do 2, que é o mês vigente, com a energia do ano em questão, que em 2024 se trata do 8, que é a soma de 2 mais 4, 2024. Quando eu pego a simbologia do 2, eu vou olhar para um número que fala de soma. Então, eu tenho 1 mais 1 é o 2. É o número de parcerias, é o número de associações e também de relacionamentos afetivos, por que não? Se você está procurando alguém, é um mês interessante para isso. Mas, de uma maneira geral, é um mês interessante para a gente praticar mais a diplomacia, a gentileza, buscar harmonia e principalmente se conectar mais com a nossa intuição, já que o 2 ele é um número de energia feminina, um número yin. Então a gente precisa se voltar para dentro e precisa praticar essas energias femininas que falam de passividade no sentido de pacifismo, tá? Passividade vem de pacífico, no sentido de receptividade, de intuição, de dar uma baixada na energia e focar mais no nosso coração. A energia yang, ela é para fora. A energia yin, ou feminina, ela é voltada para dentro. Ela fala de acolhimento, ela fala de nutrição e aqui pode ter relação com o que a gente precisa nesse momento, com o que a gente precisa se dar, ao invés de esperar do mundo externo. Já quando eu pego a numerologia do mês universal, eu tenho a soma do 2 mais o 8, que vai dar 10, mas como não entra nos algarismos de 1 a 9, aqui a gente tem que fazer a soma, que é 1 mais 0, e vai dar 1. Então, fevereiro é um mês universal 1. E aqui a gente tem uma energia bastante conflitante, que é o 2 e o 1, eles são números opostos, porque enquanto o 2 fala de tudo que eu acabei de trazer, o 1 ele vai falar de individualidade, ele vai falar de iniciativa, de novos inícios. Se a gente pensar que fevereiro é o segundo mês do ano, a gente já tem aí, na verdade já teve, né, tempo de sobra para começar de fato algo novo em 2024. E o pedido de fevereiro para a gente é justamente começar, iniciar, dar o pontapé, mesmo sem saber direito para onde está indo, qual vai ser o resultado, qual a direção a seguir. Eu acho que a gente busca muitas garantias e a gente age muito pouco por conta disso, por conta de medos, de receios, de preocupações, mas principalmente por excesso de controle. A gente não se permite simplesmente experienciar, arriscar, viver uma experiência. Tudo tem que ter garantias, tudo tem que ter certezas, e isso mina as nossas experiências, as possibilidades da gente viver uma vida mais abundante em todos os sentidos, porque às vezes a gente vai abrir um campo ali de reação em cadeia a partir de uma escolha, a partir de um evento que vai me levar para uma vida mais alinhada com o que eu quero viver, que vai me levar a novas oportunidades, que vai trazer pessoas diferentes para a minha vida. Enfim, são infinitas possibilidades aqui, mas tudo isso porque a gente não consegue agir. Então, nesse mês, o chamado é para a gente dar o primeiro passo. E antes de trazer um pouquinho sobre astrologia, que é a parte que eu tenho mais facilidade aqui, né, e que dá pra gente se aprofundar mais em relação às energias do mês, eu quero só deixar um convite rápido para você, que é sobre a minha agenda astrológica que tá aqui, ó,
na minha estante. Na verdade, eu uso ela fica aqui na minha mesa, mas eu deixei aqui ela só para enfeitar e fazer parte do cenário. E ela está com um valor especial na primeira semana do mês, para quem ainda não adquiriu e quer se organizar com os astros em 2024. Ela tá muito especial, conteúdo riquíssimo. Eu não conseguiria explicar para você tudo que ela tem, eu não consigo trazer tudo que ela tem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você saber o que tem na agenda e decidir se ela é para você, mas eu queria deixar esse convite porque são as últimas unidades, tá acabando o estoque, eu quero finalizar as vendas dela o quanto antes, e se você não garantiu a sua, essa é uma ótima chance, porque o valor está realmente muito especial, o valor mais baixo que eu já fiz. Se você estiver assistindo depois da primeira semana do mês, eu sugiro que você me escreva, que você digite aqui embaixo eu quero, que eu mando uma oferta especial para você, porque pela Amazon já não vai ser mais possível. Mas agora vamos aí à astrologia, as energias do mês, de acordo com esse conhecimento milenar, que é o estudo da movimentação dos astros no céu e como isso reverbera aqui na Terra, direta ou indiretamente, né? Não sabemos como que funciona essa lógica, mas eu acredito que está tudo correlacionado, que essa relação invisível, essa conexão invisível entre as coisas faz com que seja possível a gente fazer analogias, a gente decifrar simbologias. E eu me considero, né, uma tradutora das estrelas, e a minha missão é trazer essas informações da maneira mais clara possível para você que está aí do outro lado. A gente começa o mês no dia 2 de fevereiro, que inclusive é um portal 2 do 2, né? Eu tenho uma meditação especial para esse dia, vou deixar o link aqui embaixo se você quiser fazer. Mesmo depois que já tiver passado, você pode se conectar sem problema nenhum. Mas nesse dia, além de tudo, a gente vai ter uma energia da lua minguante no céu, no signo de Escorpião. Aqui a gente está falando de um mês que começa com uma energia de limpeza, que começa pedindo desapego, que começa convidando a gente a deixar para trás o que a gente não consegue mais carregar, o que não faz mais sentido manter. Então é sempre muito profunda a energia de uma lua minguante, e em Escorpião ela vai mais a fundo ainda. Então pode ser sim um momento bastante desafiador, sensível, que cutuca feridas, e se acontecer qualquer coisa externamente, é porque aquilo precisava mostrar o que estava dentro, e a gente estava guardando, e a gente estava escondendo, e a gente estava reprimindo. E aí quando vem à tona, é preciso fazer alguma coisa com isso. Não dá pra gente ignorar e voltar como está. Se você fizer isso, em algum outro momento, em algum outro ciclo, vai acontecer novamente algo parecido para trazer à tona o que precisa ser revisto. Então o mês começa aí com uma energia de limpeza, mas no céu da semana, inclusive que já está disponível, vou deixar o link aqui embaixo, eu falei um pouco mais sobre como aproveitar melhor a energia dessa lua minguante, não vou ficar me repetindo, então eu vou deixar o link aqui embaixo. No dia 9 de fevereiro, uma semana depois, a gente vai ter no céu a energia de uma lua nova no signo de Aquário. Então, Sol e Lua se encontram ali e eles fazem uma quadratura, que é um aspecto desafiador com Urano, que está em Touro. Aqui o pedido é claro e não existe outra tradução a ser feita: mudar ou mudar. Se a gente não muda voluntariamente, buscando a mudança, fazendo a nossa parte, a vida vai acabar mudando por nós, trazendo a mudança compulsória, seja lá qual for a maneira que ela encontre de fazer isso com a gente. Eu acho que todo mundo tem um exemplo aí que pode se lembrar de um momento em que a vida trouxe a mudança, em que as coisas mudaram, mesmo sem ser da nossa vontade. E quantas outras vezes a gente quis mudar e não conseguiu, não funcionou, não foi para frente.
Agora é o momento perfeito para isso. Só que essa quadratura com Urano já mostra que vai haver algum tipo de desafio, que vai ser talvez desafiador e trazer um pouco de desapego. Quer dizer, não é assim, eu quero mudar, pronto, mudei. Talvez não aconteça dessa forma, mas seja um processo. Se você já vem fazendo isso, pode ser que seja mais fácil e haja um desbloqueio mais rápido. Porém, se você se considera, ou não, mas você é, né, mesmo sem assumir, uma pessoa mais apegada, pode ser que a vida precisa romper por você. Me veio um exemplo muito bobo, assim, mas é real. Sabe quando o dente do bebê, da criança, da criança, né? Bebê tá crescendo e quando tem lá seus 7, 8 anos tá caindo. E o dente tá mole e a criança não tem coragem de puxar e ela não deixa ninguém tocar no dente dela. A maioria das crianças faz isso, eu fiz isso. E de repente vem alguém e puxa com tudo e sai aquele dente que já estava caindo. Então, assim, é um exemplo muito bobo, mas é exatamente isso. O dente já tá molinho, quer dizer, ele já precisa cair e outro dente vai nascer no lugar. Então, tem ali algo novo para vir. Só que a gente não tem coragem de arrancar com tudo. A gente fica ali deixando ele capenguinha, sabe? E aí a gente precisa de alguém que puxe pra gente. E essa puxada é a mudança drástica que às vezes acontece na nossa vida. Então pense em alguma coisa que você precisa mudar e faça um movimento em direção a isso. Não espere que a vida mude por você, porque nesse caso pode ser um pouquinho mais dolorido. Dia 13 de fevereiro, Marte vai entrar em Aquário também, tá um mês bem forte dessa energia aquariana, e ele logo em seguida vai fazer uma conjunção que é ficar juntinho ali, tocar em Plutão, que acabou de entrar em Aquário também no mês anterior, né, janeiro aí de 2024. E essa entrada de Marte em Aquário vai pedir pra gente ir em direção à liberdade. Buscar o que é liberdade pra gente, ou se libertar de antigos padrões, ou seja, se desapegar. Aqui eu volto a bater nessa tecla porque é isso que o céu está nos dizendo. Como ele encontra Plutão, é importante a gente soltar, se desapegar, se libertar de feridas antigas, de dores passadas, de questões que não fazem mais sentido na nossa vida e não ressoam mais com a nossa alma. Às vezes é desafiador, sim, e passa muito, claro, pela nossa atitude, mas primeiro é preciso haver uma resolução mental. A gente precisa decidir, a gente precisa mudar a nossa mentalidade a respeito, porque aqui a gente está falando de um signo de ar. Então, percebe o que acontece aí perto do dia 15, ou talvez venha uma vontade, um desejo genuíno de mudar, de desapegar, de soltar e de se libertar de alguma coisa que vem prendendo você. Como Marte fala de ação, também é um momento favorável para a gente agir de maneira diferente, mudar a abordagem a respeito de algo, porque se não está dando certo ou se está gerando determinado resultado que não é o esperado, é porque você precisa mudar a sua abordagem. E esse é o convite de Marte em Aquário aqui. Muitos temas, né? Mas muito importantes pra gente nesse período, que eu acho que vai aí até abril, mais ou menos. Eu não tenho certeza, eu não pesquisei, mas o trânsito de Marte demora mais ou menos 40 dias aí. Então, pelo menos um mês eu posso garantir que ele vai estar nessa energia. No dia 16 de fevereiro, alguns dias depois aí, Vênus entra em Aquário também e ela também encontra Plutão. No mesmo dia, acontece a lua crescente no signo de Touro. Então aqui, a fase de crescimento pede pra gente expandir, pede pra gente se dedicar a algo que faz sentido pra gente, com esforço, com dedicação, com constância, porque aqui a gente tá falando da energia taurina, só que a regente aí de Touro, que é Vênus entrando em Aquário, volta em toda a temática que eu acabei de falar.
pede para a gente se libertar. E aqui, principalmente de apegos, porque touro é muito apegado, de questões de relacionamento que já não fazem mais sentido. Então, pessoas que estão na nossa vida e não acrescentam mais em nada, não estão mais na mesma frequência de onda. Se a gente olhar para o signo de Aquário, eles são duas ondinhas assim, uma em cima da outra. Então, eu vejo duas frequências de ondas diferentes, não tá mais ressoando, não tá mais na mesma frequência, por isso que não está mais dando certo. E tá tudo bem. Às vezes é alguém da família, às vezes é alguém importante para você, que foi muito importante durante muitos anos, mas não adianta a gente ficar insistindo onde já não há mais ressonância energética entre as pessoas. Isso não significa necessariamente cortar relações, mas significa que você não precisa ou não deve mais sofrer por isso, aceitar que cada um tem as suas escolhas, cada um segue o caminho que lhe cabe e você fica tranquilo, tranquila com aquilo que você escolheu para você e o caminho que você vai seguir a partir daqui. No dia 19 de fevereiro, a gente vai ter um começo aí de uma mudança energética no céu, que é a entrada do Sol no signo de Peixes. Aqui a gente vai passar de uma energia muito mental, muito racional, que é Aquário, muito voltada para o externo, para o coletivo, para os amigos, para as pessoas que convivem com a gente. Então, uma energia muito sociável e a gente começa a voltar-se para dentro. Peixes é um signo do elemento ar, então ativa essas questões da sensibilidade, da intuição, da espiritualidade. E o convite aqui continua sendo o fechamento. É interessante porque fevereiro é um mês 1, mas é uma mistura ali de começo de algo e muitos fechamentos por trás. Porque eu só consigo começar se eu desapegar. E o chamado ali principal é desapega para poder começar. É usar o desapego como trampolim para você pular para uma outra frequência, para um outro estado, para uma nova experiência em qualquer área da sua vida. Então aqui voltando para Peixes, ele é o último signo do zodíaco e a gente vai ter um mês aí até o ano novo astrológico. Para a astrologia, o ano começa dia 20 de março com a entrada do Sol em Áries e esse período ele pede para a gente fechar um grande ciclo de um ano. É mais ou menos o que a gente sente no final do ano do calendário gregoriano, que é aquela energia de finalização, de renovar as esperanças, as energias. É mais ou menos o que a gente está vivendo aqui para a astrologia. É uma energia mais sutil, porque não é o que a maioria acredita, então não está no inconsciente coletivo, mas é o mesmo pedido que o ano novo traz para gente nesse momento. No dia 22, Marte e Vênus vão se encontrar em Aquário. Os dois acabaram de entrar, encontraram Plutão e trazem essa energia de cura e transformação para as nossas relações, porque aqui a gente tem o encontro do casal primordial para a astrologia e isso faz com que surjam possíveis conflitos ou atitudes desmedidas, paixões muito grandes para quem talvez está solteiro, encontra alguém e acha que é o amor da vida. Então cuidado com essas energias que vão estar mais explosivas. Para a relação, isso é muito positivo para a relação sensual do casal, tá? Então a energia sexual ela está mais forte, mas também para conflitos. Então a gente precisa gastar essa energia, canalizar essa energia de uma maneira positiva na relação, não para ficar brigando, mas para fazer uma troca de energia que aproxima o casal e não que o afasta, tá? É um dia interessante para você que tem um relacionamento, marcar um date, um encontro afetivo aí entre vocês, sair para passear, namorar, estar com o seu parceiro ou sua parceira, resgatar essa chama. Mesmo que vocês tenham filhos, pode ser um momento de deixar com alguém aí e ter esse momento para vocês, de reconexão. É um dia para marcar com um asteriscozinho aí no calendário. Dia 23 é Mercúrio que entra em Peixes e começa a trazer essa mudança de energia aí no céu e faz com que a gente
acesse uma energia mais sutil, que abra-se para gente um campo sutil de consciência com o qual a gente vai ter mais conexão. Então aumenta a nossa intuição, aumenta a nossa percepção extrasensorial, mas também faz com que a nossa mente fique mais confusa, fique mais perdida, não consiga ser tão racional, que é a energia que Mercúrio se propõe. Então é importante a gente observar também o quanto a gente precisa talvez contar mais com a intuição do que com a razão nesse período. Mercúrio fica aí mais ou menos uns 20, 25 dias no mesmo signo, então é um trânsito rápido que vai trazer essas tendências que eu acabei de falar. No dia 24 de fevereiro, a gente vai ter a Lua no ápice do seu ciclo, que é a Lua cheia, oposição da Lua em Virgem com o Sol em Peixes. Como a gente está entrando no momento mais sensível, mais intuitivo, aqui a Lua em Virgem, ela vem confrontar tudo isso, ela vem trazer um pouco mais de racionalidade, de praticidade, mas também de ceticismo, talvez de crítica. E a gente precisa tomar muito cuidado nessa época com essas questões que surgem na nossa vida. É um momento muito interessante para curas, porque aqui a gente está falando de um eixo muito forte para isso. Eu atendo, muitas pessoas aí na minha vida profissional, terapêutica e astrológica, como astróloga. E tem várias pessoas que eu atendo da área de saúde que tem Virgem e Peixes forte no mapa. Então é uma energia assim curadora e a gente pode aproveitar para trazer à luz aspectos mais conflitantes que existem dentro da gente e que se espelham em conflitos na nossa vida também. Como aqui a gente está entrando numa época de alguns aspectos desafiadores no céu, a Lua cheia trazendo aí esse primeiro movimento, depois Vênus também faz um aspecto desafiador com Júpiter, Marte também logo em seguida, pode ser uma fase mais delicada do mês. O final do mês a gente precisa cuidar um pouco mais, a gente precisa observar um pouco mais e se policiar em relação ao que a gente está sentindo e como a gente vai lidar com isso e projetar isso no nosso exterior, porque pode ser um momento, sim, bastante desafiador. Então, dia 25, dia seguinte, como eu acabei de comentar, Vênus faz uma quadratura com Júpiter em Touro. Isso pode trazer excessos em todo sentido, excesso de carência, a gente fica buscando satisfazer as nossas questões emocionais, as nossas faltas internas, com comida, com outro tipo de buscas aí, com compras talvez, com a carência afetiva, então querer que alguém nos preencha, buscar uma pessoa que traga essa satisfação, então é a busca excessiva por satisfação e prazer. A gente pode ficar mais autoindulgente. O que é isso? Sabe quando a gente fala assim, só mais um docinho, eu mereço, vou comprar essa roupa, eu mereço, vou gastar o que eu não tenho porque eu não tô me sentindo bem. Enfim, se dar muito prazer sem ter limites, ficar se mimando, mas não no sentido positivo, no sentido de passar do ponto, sabe? Tentando suprir carências e buracos internos. Cuidado com isso. No dia 27, aí é Marte que faz essa mesma quadratura com Júpiter, mas o sentido aqui ele é completamente diferente porque eu tenho energias diferentes. Aqui a gente vai ter um conflito entre liberdade, que é esse Marte em Aquário pedindo pra gente, como eu já comentei, e Júpiter em Touro trazendo a zona de conforto, trazendo a comodidade, o conformismo. Então eu tô aqui, tá bom, tá tranquilo, e Marte vem chegando querendo romper. E isso pode gerar conflitos e atritos, tanto externamente quanto internamente. Pode aumentar a agressividade, pode aumentar um pouco a irritação. Por quê? Porque a gente pode resistir à mudança. Pode ser que a gente fique incomodado ou incomodada com tudo que está acontecendo e pedindo para a gente mudar na nossa vida. No dia 28, para fechar o mês aí, tem um aspecto muito interessante acontecendo no céu, que é uma tripla conjunção de Sol, Mercúrio e Saturno no signo de Peixes.
Como aqui a gente está falando de um signo sensível, bastante etéreo, como eu acabei de comentar, né, que é Peixes, um signo de água, um signo muito conectado já com outras dimensões da realidade, é um aspecto um pouco desafiador, porque Saturno, ele traz para a Terra, ele joga um balde de água fria nos sonhos piscianos, então a gente pode estar se sentindo mais pessimista, talvez realista, sim, mas mais puxando assim pro, ai, não vai dar certo, ai, nada do que eu quero se realiza, talvez alguns entraves, pedindo para a gente assumir mais responsabilidade e pode gerar desconforto, tá? Porém, do lado positivo, a gente pode aproveitar para estruturar os nossos sonhos, para colocar no papel, para se organizar, para ver o que eu preciso fazer, para trazer um pouco mais para a prática aquilo que eu fico só mentalizando, devaneando, sonhando. Não vai acontecer dessa forma, não vai se realizar se eu não fizer a minha parte. Esse é um momento muito interessante para ter essa tomada de consciência. E aí, para fechar o vídeo, em vez de trazer 3 cartinhas como eu estava fazendo e fazer uma mensagem para cada um, eu vou tirar uma cartinha para o mês todo, para toda a egrégora aqui, mas eu convido você a se inscrever, a entrar no meu grupo do Telegram, meu grupo fechado, em que eu posto quase toda semana essas mensagens das cartinhas, das 3 cartinhas para escolher. No meu Instagram também eu voltei agora no começo do ano, eu também tô fazendo isso de vez em quando, então eu vou deixar para essas redes, para eu fazer essa escolha da mensagem, né, das 3 mensagens, e aqui eu vou trazer uma energia geral para todo mundo. Para fevereiro, a gente saiu com a carta da aventura. Olha que carta bonita, uma criança indo em direção ao desconhecido, e esse desconhecido tem as cores do arco-íris. Então, seja lá qual for o seu medo, qual for a sua questão, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Sabe aquele medo, aquela necessidade de saber que tudo vai ficar bem, saber que tudo vai dar certo para então agir, para então fazer? A vida, o universo está dizendo para você: se joga, vai, faz. A vida é uma grande aventura e a gente precisa se aventurar, a gente precisa arriscar, a gente precisa ter experiências e a gente não vai fazer isso ficando deitado no sofá. E aqui, deitado no sofá, é simbólico, quer dizer, eu vou ficar aqui onde eu tô, parado, né, sem fazer nada, esperando as coisas acontecerem e vendo a vida passar. Porque ela está passando e ela continua passando e ela vai continuar passando se a gente não fizer nada para viver novas experiências. Então a vida é experiência, ela não é certo ou errado, ela não é, eu tenho que fazer e tem que dar certo, ou seja, tem que sair de acordo com o que eu espero. Se a gente fica nessa postura, as coisas elas trazem muito sofrimento. Porque ou é bom ou é ruim, ou dá certo ou dá errado, e se tá bom, deu certo, eu me sinto feliz, eu ganho lá uma descarga de coisas boas. Se dá errado ou não sai como esperado, eu sofro e eu me recolho, eu me retraio para viver novas experiências. E não é assim que deve ser. Então, olha para isso, observa onde você tá temeroso, temerosa, com esse medo de arriscar, de ir. E a mensagem é clara: vai, faz, se joga. E eu espero de verdade que essas informações tenham ajudado você a se preparar para o mês que está começando, para o segundo mês do ano já. Então, é hora da gente começar a movimentar essa energia para 2024, começar a acontecer aí pra gente, tá bom? Talvez janeiro não tenha sido um mês tão interessante assim, as energias elas não confluíram como a gente esperava, mas agora as coisas vão começar a se abrir, vão começar a melhorar, e eu tenho certeza disso. Principalmente se a gente começar a mudar. Não adianta resistir, não adianta querer a mudança, mas não fazer a mudança, não permitir a mudança e principalmente não ser a mudança. Então é isso que eu tenho para trazer. Eu reitero o convite para a agenda astrológica, são as últimas unidades, é a última chance de ter a sua, né, que eu vou oferecer aqui para você. E eu desejo para você um excelente mês.
A gente se vê nas energias semanais com o podcast, então eu peço para você se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, para você deixar o seu like se essa mensagem faz sentido e compartilhar com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.